Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo aqui no canal, como sempre trazendo para você as últimas notícias, novidades e informações de tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje tem muita coisa pra gente falar, vamos tratar sobre a sequência do Vasco, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Vamos falar também sobre Vasco e Atlético Paranaense, jogo que acontece nesse domingo, e uma decisão importante aí da Rede Globo em relação a essa partida. E também vamos falar sobre a volta do volante Souza, que pode estar sendo tratada já nesses próximos dias, o jogador voltando, a vestir a camisa do Vasco, quem sabe já no decorrer do mês de setembro. Então já peço para você acompanhar o vídeo até o final, correr aqui embaixo, deixar aquele gostei, deixar aquele like. E você que é novo, que está conhecendo o nosso canal pela primeira vez, fica o convite, corre aqui embaixo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações, que está aqui logo embaixo do vídeo, para você sempre receber todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos são postados diariamente, todo dia, de manhã, de tarde ou de noite, aqui para vocês ficarem bem informados com tudo que acontece no dia a dia do nosso clube. Demorou? E lembrar para a galera também seguir as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, página de Facebook e o grupo do Telegram. Todos os links vou deixar aqui no primeiro comentário do vídeo de hoje para você poder seguir. Tem sorteio de camisa, tem promoção, tem notícia, tem brincadeira que a gente faz por lá. Então corre lá, siga a gente por lá para você ficar 100% conectado com o canal Mário Coelho Vasco. Demorou? Então vamos falar aqui primeiro sobre a sequência do Vasco, Lembrando que o Vasco tem o seu primeiro jogo aí em casa nesse próximo domingo, nessa sequência de 4 partidas no Rio de Janeiro contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco pega mais um Atlético, mas é o Atlético Goianiense no meio da próxima semana, também em São Januário. Depois o Vasco tem o Botafogo, apesar de não ser um jogo em casa, é um jogo ainda pelo Campeonato Brasileiro que vai ser disputado lá no Newton Santos. E depois o Vasco pega o Botafogo de novo, então vão ser 2 jogos seguidos contra o Botafogo, um pelo Brasileiro e o outro pela Copa do Brasil, A primeira partida de ida também lá no Newton Santos, o Engenhão, e depois o Vasco volta para São Januário para definir, essa classificação para a 5ª fase da competição, jogando dentro do nosso Caldeirão. Uma sequência muito importante para o Vasco, lembrando que o Vasco teve esse empate contra o Santos fora de casa, aí um jogo muito bom, na minha opinião. O Vasco jogando com uma atitude, com a força de vontade diferenciada, do que foi contra aquela partida contra o Fluminense. E o Vasco conseguindo aí, nesses 4 jogos, ou de repente 4 boas vitórias, ou de repente, sei lá, 3 vitórias e um empate, daria muita moral, daria muita confiança para a equipe continuar arrumando, nesse caminho que vem começando aí no Campeonato Brasileiro, muito bem até o momento, na 3ª colocação, com um jogo a menos. E o melhor de tudo, o Vasco jogando futebol. A gente não tá vendo aquele time acanhado, aquele time que realmente fazia um futebol muito retroativo, tanto com o Luxemburgo quanto com o Abel Braga, Agora a gente vê o Ramon Menezes querendo botar a garotada junto com os jogadores mais experientes para poder realmente jogar futebol, tentando ali envolver o adversário. Quando o adversário é tecnicamente superior ao Vasco, a gente tenta de alguma forma surpreender jogando com contra-ataque, buscando ali, explorar os erros dos adversários, e vem surtindo, o efeito positivo até o momento. O Vasco fazendo boas partidas. E eu acho que naquela partida de ontem contra o Santos foi um dos melhores exemplos. Apesar do Vasco ali ter tido 7 desfalques, ainda assim todos os jogadores que entraram ali para poder suprir, as ausências do Leandro Castan, do Ricardo Graça, do Thales Magno, do Vinícius, eles conseguiram surpreender, e mostrar que o Vasco hoje tem um elenco ali que está entendendo o trabalho que vem sendo feito pelo Ramon Menezes, um elenco que está unido, que está fechado e vai fazer de tudo para poder colocar o Vasco ali pelo menos entre os 4 primeiros colocados da competição lá no final de fevereiro, para o Vasco já estar buscando uma classificação para a Libertadores e, consequentemente, o Vasco disputando, coisas melhores a partir já da temporada de 2021. Agora vamos falar mais especificamente sobre a partida
contra o Atlético Paranaense, né? O jogo acontece nesse domingo, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, e o Ramon mais uma vez aí terá desfalques, porém também terá retorno de alguns jogadores, né? O Leandro Castan já volta normalmente à equipe, ele teve algumas dores musculares e foi poupado desse último jogo contra o Santos. Ele também tem o retorno do Bruno Gomes, importantíssimo, muita gente ali acaba não percebendo o quão importante é esse jogador para o elenco vascaíno, é o único primeiro volante de origem que a gente tem hoje no Vasco, então ele volta ali para ser mais uma opção para o Ramon Menezes. E tem também a volta do Thales, tem muita gente falando, pô, acho que de repente valeria a pena colocar o Thales Magno no banco de reservas. Vamos esperar e a gente vai ter ideia, né, de como que o Ramon vai estar montando a equipe. A gente não sabe ainda se ele vai manter o mesmo esquema tático da equipe que atuou contra o Santos, né, ontem, naquela partida interessante que o Vasco fez, ou se ele volta com 4-3-3, com 2 jogadores abertos pelos lados de campo, né, dando mais velocidade, dando mais ali profundidade à equipe vascaína. Acredito que o Vasco deva jogar muito parecido que fez contra o Santos, até porque foi um time que jogou bem, né? Foi um time que mostrou ali uma qualidade, mostrou ali um meio de campo mais compacto, chegando mais lá na frente para finalizar, né? Mais uma vez o Felipe Bastos mostrando que tem aquele cacuete de fazer gol, 4 gols na competição até o momento, o Germancano fazendo aquele golzinho de pênalti. Então eu não acredito que o Ramon deva mexer tanto na equipe. O Castan deve voltar à equipe titular, tem algumas dúvidas ali em relação também à questão do setor defensivo, se ele vai manter o Miranda ao lado do Castan ou se ele vai colocar o Marcelo Alves, lembrando que o Ricardo Graça infelizmente ainda não pode voltar já nesse jogo aí desse domingo. Tem também a questão da lateral esquerda, o Henrique está suspenso, então o Neto Borges deve ganhar a vaga de titular e o restante do time não acredito ali que a gente vai ver tantas modificações. De repente o Thales Magno entrando na vaga do Igor Catatal e fazendo, né, a dupla de ataque com o Germancano, e o meio de campo deve ser o mesmo Andrei, Felipe Bastos, Juninho e o Benítez, né, tentando ali envolver o time do Furacão para poder buscar essa vitória para o Vasco aí nessa partida importante. Como eu falei, o Vasco já podendo buscar a 2ª colocação no Campeonato Brasileiro. E lembrar mais uma vez aí a todos vocês que o jogo começa às 6 da tarde, horário de Brasília, ou seja, a partir das 5 horas nós vamos estar ao vivo aqui no canal, como sempre, trazendo para todo mundo a escalação oficial do time do Vasco, respondendo perguntas aí de todos vocês e sorteando 2 camisas oficiais do Vasco, 2 camisas da capa para todo mundo que é membro do canal. Você que já é inscrito aqui e ainda não se tornou membro, corre aqui embaixo do vídeo, tem um botão azul e branco escrito Seja Membro, clica ali, se torne um membro aí com apenas R$1,99 por mês e garanta participação em todos os sorteios de todas as camisas que a gente faz. Tem também aí grupo de bate-papo, Liga do Cartola, e você, no final das contas, ajuda aqui o nosso canal a continuar crescendo e evoluindo, né, cada vez mais, investindo na qualidade para você aí ficar cada vez mais satisfeito. Demorou? E agora, esqueci de um detalhe, tem a questão da Rede Globo, dessa partida de domingo aí, desculpa aí ter passado despercebido, mas enfim, o jogo não terá transmissão absolutamente nenhuma, não teremos transmissão em televisão aberta e também não teremos transmissão em pay-per-view, devido a uma questão muito importante. A Globo, ela tem os direitos de transmissão tanto do Vasco, tanto do Atlético Paranaense, para poder mostrar os jogos na TV aberta, porém, eles não têm os direitos de transmissão do Atlético Paranaense para poder fazer essa transmissão em televisão fechada. E a Globo definiu que não vai passar esse jogo na televisão aberta, né, na Globo ali, no canal que geralmente passa os jogos de domingo, ou seja, vai ser um jogo fantasma, não teremos ali como assistir, não sabemos ainda como que isso aí vai ser feito, vai ter transmissão na Vasco TV sem imagem, isso aí sem dúvida não teremos, né, as imagens não serão exibidas na Vasco TV, porque o Vasco não tem esse direito. A Globo, no Campeonato Carioca, definiu que não queria mais transmitir. Foi o único motivo que o Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense puderam transmitir suas partidas. Ou seja, infelizmente, o jogo de domingo, provavelmente nós teremos que ouvir naquela velha e antiga forma, né, no radinho de pilha ali, tendo a transmissão, a gente poder acompanhar, né, e fazer a nossa cabeça imaginar ali como que o jogo vai estar acontecendo. Fico triste, fico aí realmente aí chateado com essa notícia. Quem sabe até domingo a gente não tem alguma
alguma mudança em relação a isso, mas hoje a informação é que não teremos transmissão com imagens dessa partida. E agora é falar do Souza, né? Muita gente querendo saber, e aí, Mário, Souza fecha ou não fecha com o Vasco? Como que tá a situação? Ele rescindiu o seu contrato lá com o time do mundo árabe, já tá ali conversando com a diretoria vascaína. O único empecilho no momento é a questão financeira. O Souza recebeu um salário muito alto lá no mundo árabe, né? O Vasco não tem condições de pagar o mesmo valor. Isso aí pode acabar sendo um entrave, mas acredito eu que acabará sendo solucionado. Acredito que o Souza quer voltar a vestir a camisa vascaína e ao mesmo tempo a diretoria do Vasco quer fazer nessa grande contratação. Então ambos aí devem estar entrando no acordo. Acredito que no máximo em 5, 10 dias isso deve estar sendo resolvido e o Souza já podendo aí vestir, né, mais uma vez a camisa do Vasco. Lembrando que é um garoto da base, é um jogador que ainda tem bastante tempo aí para queimar lenha, para poder ajudar o nosso clube e será sem dúvida nenhuma um jogador importante na disputa do Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Então fico contente, acredito que o Vasco aí já deva estar podendo anunciar essa contratação no decorrer das próximas semanas e quem sabe o jogador já podendo, né, vestir a nossa camisa ainda nesse mês de setembro. Demorou, galera? Então, ó, deixa aquele like, deixa aquele gostei no vídeo, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e grupo de Telegram, todas elas no primeiro comentário do vídeo de hoje. E você, que ainda não é um membro do canal, clica aqui, ó, nesse botãozinho aqui que tem no cantinho da tela, faça o seu cadastro, participa aí do sorteio, Liga do Cartola, grupo de bate-papo e ajude o canal a continuar crescendo cada vez mais. Demorou? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!